Coronel, você estava errado sobre algo. Eu vim para ouvir você falar. E essa multidão também? É uma honra absoluta estar aqui. Eu estava com Conor McGregor ontem. Estava no Salão Oval recentemente. Eu estou em todas as reuniões que você pode conceber. Nenhuma delas me deixa nervoso. Isso sim. Isso me deixa nervoso porque importa. Fico nervoso porque é na frente dos colegas. É na frente de pessoas que eu admiro. Pessoas que estavam comigo ombro a ombro em combate no campo de batalha quando tudo importava. Quando tudo estava em jogo. Tudo o que importava era com quem você estava, do que vocês eram capazes juntos, qual era a missão à sua frente, quem estava te cobrindo por trás. Então, Coronel, eu quero agradecer por sempre estar nos apoiando. O Coronel Mike Steele sempre nos apoiou e tínhamos ciência disso. Eu sabia disso desde o primeiro discurso dele em Fort Campbell, num palco igual a este. Vocês se lembram disso? Colocou Pat para se envergonhar. É um privilégio e uma honra estar diante de todos vocês. Para homenagear um homem, Eric Araci, conhecido como Primeiro Sargento. Muitos de vocês o conheciam da mesma forma, que mudou minha vida, mudou a vida de muitos de vocês. É por isso que esta sala está cheia de pessoas que foram impactadas por ele. Porém, sei que quando você fala com ele, e eu falei hoje, como muitos de vocês, e continuaremos falando ao longo do dia, ele dirá, como sempre faz, que isso não é sobre ele, mas sobre todos vocês. Isso é sobre o que fizemos juntos. Faço muitos discursos, fico em vários palcos e recebo muitos aplausos. E toda vez que eu falo, basicamente no que eu penso é nesta sala. Eu penso nos homens que vejo aqui, muitos rostos que são muito familiares para mim, que eu não vejo há muito tempo, que estiveram lá por mim e comigo quando mais importava. E o fato de que eles nunca recebem os aplausos. Eles nunca ganham as manchetes. Eles nunca recebem os holofotes, eles nunca recebem os microfones. Ninguém ouviu a história deles. Ninguém está familiarizado com a história deles. Ninguém lhes deu um prêmio. E se eles o receberam, pode ter sido enviado a eles para o funcionário dos Correios, como ocorreu com Eric Garcia. Sua estrela de prata foi enviada pelo correio para um funcionário dos Correios. Eles não receberam reconhecimento. Eles não receberam um elogio. Lembro disso sempre que me levanto. Não se trata de mim. Eu não sou nada especial. Eu sou um soldado que serviu sob liderança extraordinária e que isto é, estou mais honrado hoje do que qualquer outra oportunidade que tive no Pentágono até agora para estar neste palco com companheiros soldados, com os homens da Companhia Eagle, os homens da Companhia Charlie, os homens dessas unidades que entendem quais eram as apostas, entendem quão significativos foram aqueles momentos, nunca os esquecerão, são moldados de todas as maneiras possíveis desde então sobre eles. Assim como a medalha de honra, quando alguém a recebe, você diz que é um prêmio para um indivíduo, mas na verdade é um prêmio para toda a geração pelo que fizemos. Eu sei, como você, é assim que me sinto por Eric Garcia receber este prêmio hoje. Há muito atrasado, injustiçado de multidões de injustiças servidas a ele e a outros homens com quem ele serviu. E eu me lembro quando nós primeiro meio que concebemos, talvez, a oportunidade de que algo assim pudesse ser possível. Parecia tão distante, tão impossível, tão improvável, tão inverossímil. Sentimos que, em nome daqueles homens com quem ele serviu, temos que fazer algo a respeito, porque cada um de nós não tem apenas uma história de Eric Garrison. Temos muitas histórias de Eric Garrison. Você sabe, a minha eu apareci como um novo primeiro-tenente na unidade, apenas algumas semanas antes de nos mobilizarmos para ir ao Kuwait para a pré-mobilização. Eu era um líder de pelotão da Guarda Nacional, da Ivy League, de Wall Street, não qualificado como Ranger, que nunca havia sido mobilizado antes. Como você acha que Eric Garrett me olhou quando eu apareci? Eu usava até o uniforme errado, os antigos BDUs, pois estava como um uniforme da Guarda Nacional.
O sujeito me analisou de cima a baixo como se questionasse quem eu era. A única pessoa que havia se responsabilizado por mim naquele momento era o Capitão Hart, Capitão Dan Hart, que agora é um coronel e um ser humano incrível. Exemplo incrível para muitos de nós foi meu treinador de pelotão no Infantaria, oficial básico curso, e vou poupar vocês da história completa. Mas eu estava ansioso para me envolver e ele se responsabilizou por mim e o Coronel Steele aprovou e minha unidade também. E logo eu me encontrei em Fort Campbell e fazendo tudo o que podia para provar que era capaz de fazer parte desta unidade incrível. E Eric, como ele era ao mesmo tempo meu crítico mais severo e também meu melhor mentor. Ele me deu um apelido carinhoso. Era lixo nacional. Que precisei me esforçar para sair em tempo real e as expectativas dele eram incrivelmente altas. Porque ele havia estado em combate. Ele tinha visto, ele entendeu e ele queria nos infundir, assim como o Coronel Steele, essa compreensão de que naquele momento, naquele crisol, é quando você é testado e a única coisa que te prepara para esse crisol é o treinamento realista, vez após vez, iteração após iteração, que te prepara para aquele momento, aquela explosão, aquele estalo da bala. Como você responde? Você vai se tornar violento rapidamente conforme necessário? Então ele martelou isso na minha cabeça, metaforicamente e fisicamente, provavelmente. Treinamos mais. E não foi até isso, sabe? As primeiras operações iniciais, tudo que eu me importava quando voltava, basicamente era, sabe, se Eric Garris, o primeiro sargento, achava que estávamos em ordem, que fizemos tudo certo, nada mais importava. Eram os homens com quem você estava servindo e realidade e a percepção de sua liderança com eles. Você estaria lá por eles? Você traria os efeitos necessários contra o inimigo? Você estava preparado? Você estava super preparado? Você estava o que era a palavra que você usou? Você era fanático em preparar cada único aspecto que estávamos fazendo? Porque o objetivo, sim, era cumprir a missão, mas era trazer seus garotos para casa com você no processo. Organizamos funerais para o outro lado, não para o nosso. E isso era algo que estava presente, seja em Fort Campbell, no Kuwait e durante toda a nossa missão. Então não me surpreende que, quando ele foi para a Companhia Eagle, ele infundiu a mesma mentalidade. Não estamos assumindo um posto de combate. Vamos melhorar imediatamente a defesa em tempo real. E adivinha o quê? Joe vai reclamar disso porque vamos passar 36 horas sem dormir, sem descansar. Estou certo sobre isso, senhor? Isso está correto, sim. Sim. Ele reclamaria. Porque ele esteve lá. Ele tinha visto isso. Ele entendeu o que aconteceria quando o caos se abatesse sobre toda a formação, sobre todo o pelotão e toda a companhia. Naquele momento você estava preparado ou não? Eric Garris voltou ao combate após a injustiça que sofreu em nossa rotação, pois não queria que isso acontecesse com outro grupo de homens se ele pudesse ajudar a prevenir. E foi exatamente isso que ele fez pela Companhia Eagle. Foi exatamente isso que ele fez naquele dia em 2007. É por isso que estamos aqui hoje. E não estamos aqui somente devido àquele dia. Aquele dia é muito significativo. Vamos ler a citação hoje. Disse aos meus filhos esta manhã para prestarem atenção. Por isso eles estão aqui hoje. Ouçam essa citação. Entenda o que os homens fizeram, o que um homem fez, o que um grupo de pessoas fez em um lugar distante que ninguém jamais ouviu falar, em um tempo que ninguém jamais se lembrará, de uma maneira que moldou a vida desses homens que os mudará para sempre. E devemos usar um fórum como este o máximo possível para lembrar as pessoas dessas coisas especiais, para motivar as futuras gerações a estarem dispostas a fazer o mesmo. E o que celebramos, o que reconhecemos, é um reflexo do que honramos, do que acreditamos ser importante. E neste caso, é reconhecer as ações daquele dia e desfazer uma injustiça. Estamos aqui hoje porque muitos homens apoiaram Eric Garris após ele tê-los apoiado.
Eles não desistiram dele, não desistiram da injustiça que foi feita a ele, dizendo que continuaremos a levar isso adiante, porque entendemos, sem citar nomes, entendemos o motivo pelo qual este pacote específico, esta ação específica, nunca chegou ao topo do exército, nunca chegou ao escalão superior, nunca chegou a ser assinado. Mesmo aqueles que estavam mais diretamente envolvidos, que viram em primeira mão, que eram comandantes na época, até o general Odierno e o general Petraeus aprovaram as ações daquele dia, merecem uma cruz de serviço distinto, mas foi rebaixada e foi enviada para um funcionário de correio. E todos nós sabemos por que hoje isso muda. Hoje esse erro não é bom. Agradeço a todos os homens e mulheres que continuaram lutando e não se calaram. Quero agradecer, a propósito, ao senador Rubio e sua equipe, agora secretário de Estado Rubio, como residente da Flórida. Eles assumiram o caso quando ninguém mais queria agir. Eles continuaram pressionando, mesmo depois de os pressionarmos um pouco. E o secretário Rubio envia seus cumprimentos com certeza, assim como o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz, também um floridiano que está ciente deste caso. O general Petraeus apresentou várias vezes recomendações para reforçar a recomendação que ele fez em tempo real. Ao reenviar o pacote, ele é enviado uma única vez. 15 vezes, eu nem mesmo sei. Ao reenviá-lo, os homens da companhia Eagle escreveram várias declarações juramentadas com novas informações, lembrando as pessoas que haviam desaprovado por que isso merecia reconhecimento. Então, durante todo esse processo, os homens que vejo aqui, homens e mulheres, mas os homens que serviram com Eric, nunca esqueceram o que ele fez por eles e com eles. E como resultado, essa audiência nunca esqueceu o que Eric fez e queria ver um dia como hoje. E eu nunca vou esquecer, foi, eu não sei, um ano atrás ou algo assim. Eu pensei, cara, não seria incrível? Não seria incrível se você conseguisse realizar isso? E o presidente Trump venceu, e nós pudemos te apresentar o DSC. E então, alguns meses depois disso, o presidente Trump vence e escolhe um major do exército para ser seu secretário de defesa. Lixo nacional. E eu me lembro de conversar com Eric. Eu disse, Eric, não só vamos te dar este prêmio, mas vamos pregá-lo em você, colocá-lo em você, nas entranhas do Pentágono, com todos aqui com você. E aqui estamos nós hoje. Para aqueles que não sabem, uma das primeiras pessoas que liguei quando tive a honra de ser escolhido para esta posição pelo presidente Trump foi Eric. Eric tem um jeito de ficar com você de uma boa maneira. Eu pensei, quem diabos? É um grande trabalho. Quem eu ligo? Uma das primeiras pessoas na minha lista. Bem, na verdade, eu deveria contar a história primeiro. Eu liguei para o Eric 2 minutos antes do anúncio chegar à Fox News de que eu havia sido escolhido. Não posso dizer o que o Eric falou no telefonema. Porque meus filhos estão aqui. Mas ele correu para o outro quarto e Laura Ingraham anunciou, com certeza. Ele quase desmaiou, não podia acreditar. Mas logo depois disso, enquanto conversávamos, eu disse, Eric, se eu for confirmado, preciso que você venha comigo. Preciso de você ao meu lado, como esteve conosco. Eric sempre aparecia nos momentos mais difíceis. Não está tornando mais difícil. Sabe que é seu momento mais desafiador. E é por isso que ele não está no posto de comando. Ele está no campo, no seu posto de combate, em patrulha, no Natal, nos piores dias, quando você mais sente falta da família. Lá está Eric Garrissey. Ele provavelmente está vestido de Papai Noel. Com a devida armadura corporal também. Armadura corporal, claro.
Ele sempre estava presente para seus homens quando necessário. Quando o chamei, ele disse que estaria comigo na alegria e na tristeza. E com certeza ele estava. Ele estava atrás de mim na audiência de confirmação. Talvez você o tenha visto. Ele é o mais bonito do grupo, exceto minha esposa. Nunca vou esquecer o que ele me disse depois, pois o aconselhei a não comprar um apartamento em Distrito Colômbia até o processo estar concluído. Nunca se sabe. Eu disse, não faça isso. Não coloque essa pressão sobre mim. Após a audiência, ele me disse que havia comprado o apartamento 2 dias antes, mas não tinha me contado. Disse que eu sabia que você iria conseguir, que tudo iria ficar bem. Eu disse, maldito seja, e com certeza Eric Garris, ele está bem no corredor de mim, do escritório do secretário de defesa, e essa é exatamente o tipo de voz que precisamos dentro do ciclo de decisão, nas conversas sobre os tipos de decisões sendo tomadas para a força conjunta, para as forças armadas dos Estados Unidos da América. Alguém que esteve lá, que esteve no meio disso, que nunca fez isso por si mesmo, sempre fez pelos outros, pensou nas tropas em tempo real, no impacto sobre eles e suas famílias. Se você o conhece, sabe que ele é o cara mais durão, mas também tem o maior coração mole que você já viu. Ele é um ser humano incrível. Não posso dizer quantas vezes ele já veio até mim e disse, ei, dê uma olhada nisso, pense sobre isso, você está perdendo isso. Ou ele vê como você sabe, ele está lendo as folhas de chá e vê uma emboscada à frente, diz, olhe ao redor, levante a cabeça. Esse é o tipo de conselho de que precisamos. Esse é o tipo de conselho que eu valorizo muito. É uma honra tê-lo aqui. Ele conquistou o respeito da nossa equipe, como não surpreenderia ninguém em tempo real. E ele terá a chance de moldar a própria força da qual fez parte, primeiro como soldado raso e depois até o posto de sargento-mor. Até as coisas que ele fez mais recentemente no Southcom têm sido imediatamente valiosas para o que estamos fazendo em toda a força. Então é realmente a honra de uma carreira poder estar aqui com todos vocês. Estou ansioso para dizer oi a muitos de vocês que não vejo há tempos. Isso simplesmente se sente bem. Às vezes os mocinhos vencem. E parece que hoje isso aconteceu. Então, Eric, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer a sua esposa. Eu quero agradecer a sua família. Alguns dos quais trouxemos aqui no último minuto. Feliz que conseguimos. Obrigado por estar aqui. Agradeço a minha esposa, filhos e ao secretário do Exército, Dan Driscoll, por estarem aqui. Obrigado. General George, muito obrigado por levar isso até o fim. Para concluir, como o Coronel Steele corretamente iniciou, quero agradecer ao meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu acredito que todas as coisas, boas ou más, acontecem por uma razão, e louvo a Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Não existe um plano B em nossa vida. Estamos todos aqui por um motivo orquestrado por Ele. E que possamos ser instrumentos para Ele durante nosso tempo na Terra. Certamente é como vejo meu trabalho em nome do nosso país, Deus e país, e trabalhando ao lado de homens como Eric. Estou honrado em estar aqui com vocês hoje, grato pelo que fizeram. Vamos colocar uma medalha neste cara, façamos isso. Eu te amo.